O presidente Jair Bolsonaro fez mais uma troca de comando da Polícia Federal. Paulo Maiorino foi substituído pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Márcio Nunes de Oliveira. Essa é a terceira mudança de comando da Polícia Federal no governo Jair Bolsonaro. O primeiro chefe da PF foi Maurício Valeixo, que ficou de janeiro de 2019 a abril de 2020. Ele foi substituído por Rolando Souza, que assumiu em abril de 2020 e saiu em abril de 2021. Maiorino entrou justamente em seguida. Qual que é a justificativa dessas mudanças, Marco? Excelente pergunta, Paulo. Acho que seria interessante, às vezes, um pronunciamento do presidente. Geralmente, troca de comando, assim, não tem nada de muito pessoal ou de intervenção. É uma coisa comum, às vezes, que acontece no poder, dança das cadeiras. Só que, em grau de especulação, os meios de comunicação já começam a enxergar sempre alguma coisa de pejorativa, existe algum tipo de tentativa de exercer uma má influência, conflito de interesse do presidente, quando, na verdade, é exercício da atribuição dele. Ele troca de ministro, ele troca de chefe da Polícia Federal, como ele bem entender. Não consigo enxergar nada além da notícia que você acabou de ler. Agora, se quiser saber por que, efetivamente, acho que o presidente vai se manifestar ou algum ministro se manifesta no lugar dele também. Piperno, por que tantas mudanças? Olha, Paulo, primeiro que no caso do Valeixo, ele claramente não era um homem do Bolsonaro, era alguém ligado ao ex-juiz Sérgio Moro. Aí o Maiorino também não era a primeira opção. Vamos lembrar que, inclusive, o nomeado, o nome pretendido pelo presidente Bolsonaro, naquele momento em que o Valeixo caiu e logo em seguida o Moro deixou o ministério, também não era o Maiorino. Agora, nos últimos tempos, basta a gente ler jornais e revistas, aí a gente vai ver uma série de mudanças suspeitas em comandos regionais, por exemplo, ou às vezes em delegados que estavam à frente de inquéritos muito sensíveis. Então, imagino que isso deva ter uma relação com essas, digamos, críticas que o presidente recebeu por conta de algumas atitudes aí do Maiorino. Ô Piperno, você acha que o Supremo vai agir de alguma maneira em relação a essa troca? Eu acho o seguinte, se o presidente resolveu trocar o chefe da Polícia Federal e não há nenhuma suspeita de alguma coisa, digamos, ilícita, escusa em relação, por exemplo, ao próximo nome, eu não vejo motivo pelo qual o Supremo teria que agir. E aí, Serrão? Palmas pro Piperno aqui, eu gostei do comentário dele. É isso aí, Piperno. Isso que a gente estava falando outra vez. Quando o judiciário intervém onde não deve, você acabou de falar. Quando ele for provocado. Tem motivo. E eu vou te falar outra coisa. É cargo de confiança. É nomeação imediata e exoneração também. Agora, se ele for provocado e alguém achar um motivo palpável... A indicação do Ramagem, que foi negada pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo, aquele foi o ponto de inflexão do que estamos vivendo hoje. Ali tem muita gente que acha que Bolsonaro tinha que ter reagido de outra forma, porque aquilo foi um absurdo. Quer dizer, então o presidente da República não pode exercer sua prerrogativa de indicar para diretor-geral da Polícia Federal alguém de sua confiança que estava na ABIN, que tem um currículo, uma trajetória. Quer dizer, é porque o Alexandre de Moraes não gosta dele. É uma coisa bizarra. Porque o Moro disse que era intervenção, mas não tem prova, não tem nada, o inquérito não deu em nada. Então, tudo isso é uma loucura. Ali houve um ativismo, uma intervenção absurda e indevida, e ali eles sentiram um gostinho de ir escalonando esse troço. E essa intervenção não acontece de novo, Serrão? Não acontece de novo. O que está acontecendo agora, está bem claro, é um crescimento do poder dentro do governo do ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, ele emplaca no comando da Polícia Federal seu secretário executivo. O que isso significa? Significa o que eu já disse aqui e que já começou a acontecer. A Polícia Federal vem com tudo, Uber Black chegando 6 horas da manhã na casa de vários vagabundos que roubaram
muito governadores e prefeitos durante a pandemia. Essa vai ser uma ação pesada, uma ação que exige que quem esteja no comando da Polícia Federal tenha poder político pesado e apoio do seu superior hierárquico de cima, que o bicho vai pegar. Semana passada tivemos uma ação que foi muito pouco divulgada aqui no estado de São Paulo, que poderia ter afetado demais a própria reputação do governador João Dória. A denúncia, a investigação sobre superfaturamento de compra de ventiladores, 63 milhões de sobrepreço, uma roubalheira vergonhosa no maior estado da federação, mas a Polícia Federal levantou esse e mais outros 77 casos. Então, está chegando a hora da PF-VAC, está chegando a hora do Uber Black. E essa mudança agora é para fortalecer ainda mais a ação da Polícia Federal. Piperno me pediu a palavra? Não, claro, porque, enfim, em um determinado momento aí o Serrão falou em influência política de alguém lá da polícia e tal. Na verdade, talvez esse seja um componente que agora o presidente busque, porque há uma questão em ebulição aí, dentro da corporação relacionada ao reajuste, que foi anunciado no fim do ano e que não se sabe mais se sai. Então, o governo, obviamente, está preocupado com isso. Inclusive, na semana passada, o ministro Paulo Guedes chegou, inclusive, a mencionar a possibilidade, a ideia de pegar aquele volume de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que seriam destinados a esse reajuste, e fracionar isso de forma a dar um aumento aí no ticket alimentação, enfim, no benefício alimentação de todo o funcionalismo público. Seria um benefício em torno de R$400, de forma a, de algum modo, contemplar todas as categorias. Vou fazer uma brincadeira séria aqui. Se a Polícia Federal for para cima, de fato, pesadamente, para a cleptocracia brasileira, para cima dela, ela é capaz de levantar, em termos de receita extra-orçamentária, muito mais do que o valorzinho que o orçamento destinou para o aumento deles. É muita roubalheira que ainda existe no Brasil. Marco. Eu não entendi a insinuação que o Piperno fez aqui. Eu não sei se foi uma acusação, se foi alguma coisa direcionada. De novo, eu volto no ponto. O que existe é o exercício de uma prerrogativa constitucional do presidente da República num clima de total normalidade. Anormal é quando o judiciário interfere e o Piperno sustenta uma defesa de ação indevida do Poder Judiciário face à presidência. É muito simples. E o presidente da República está fortalecendo a Polícia Federal e fortalecendo o Anderson Torres, ministro da Justiça, que aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, ele informou, e pouca gente deu bola para isso, que ele estabelece uma interlocução intensa, quase diária, com ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse cara é um sujeito diferenciado, é um burocrata da Polícia Federal que está cumprindo muito bem o papel dele no Ministério da Justiça. Piperno. Não fiz nenhuma insinuação, nenhuma acusação. O que eu estou dizendo, o que eu disse é o seguinte: é possível que o governo queira um nome com mais trânsito político na corporação, até para tentar esfriar um pouco, até para tentar distensionar esse ambiente que ficou em ebulição depois do anunciado reajuste que não foi concedido até hoje. Fala, Constantino. Não é isso não, são narrativas só. Mas eu lembrei de uma coisa curiosa, né? O Sérgio Moro, nessa nova cruzada que tenta forçar uma equivalência moral até entre o Lula, que ele mandou prender, e o ex-chefe que deu autonomia para ele fazer o que ele fez no Ministério, e ele se orgulha do resultado, uma coisa bem estranha, né? Ele chegou a falar ali, quando ele saiu do governo daquele jeito esquisito, que a intervenção na Polícia Federal era maior no governo Bolsonaro do que na era Lula, do que na era do PT. O que mostra exatamente como não dá mais para confiar em Moro faz tempo. E o Piperno mencionou o Paulo Guedes, eu só lembrei de uma coisa que não tem a ver com isso, mas é que eu estava achando graça sozinho aqui. A fala do Paulo Guedes é perfeita, né? O PT é como uma cartomante com Alzheimer, né? Sabe tudo que vai acontecer nos próximos 4 anos, mas não lembra de nada dos últimos 16 anos. Parece o Piperno. Não, ele não sabe. Só um minuto. São 5 horas e 37 minutos. Por favor, siga. O Paulo Guedes não sabe o que acontece nem agora. Inclusive, outro dia o presidente, o chefe da Casa Civil, o chefão aí, o número 2 do governo, né?
Ele disse o seguinte, ele estabeleceu um novo, enfim, organograma do que é o governo Bolsonaro. O presidente... Aliás, quem fez isso foi o presidente da Câmara, colocando exatamente o ministro Ciro Nogueira como número 2 e o Paulo Guedes, um executor de obra, de ordens. Quer dizer, praticamente um office boy da economia. Então, ele está realmente muito triste com o papelzinho dele que diminuiu, né? Aí, se você visse a entrevista do Direto ao Ponto, você ia ver como o Paulo Guedes é uma pessoa lúcida, a quantidade de benfeitorias e de conquistas que o governo conseguiu em ambiente pandêmico, com o Congresso travado, as mini-reformas que foram realizadas no âmbito infralegal. Piperno morre de saudade do Guido Mantega. Vou dar um número aqui. Ele morre de saudade do Guido Mantega. Pergunta pro Ciro Nogueira, Constantino. O chefão do seu governo foi quem disse isso, não sou eu, não. O Ministério da Economia tem listadas 79 realizações objetivas para melhorar ou desbloquear, melhorar o ambiente de negócio no Brasil. 79. Isso não é brinquedo, não. Olha só, gente, a secretária Jen Psaki não é o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que está falando, como nós prometemos aqui na Jovem Pan News, é a secretária justamente Jen Psaki. Nós vamos acompanhando aqui ao vivo justamente tudo que for dito pela secretária. Se nós tivermos alguma novidade, a gente, de maneira rápida e objetiva aqui na Jovem Pan News, vai te trazer a informação. Voltando aqui à nossa discussão, Constantino, você tinha me pedido a palavra, por favor. Não. Eu tinha pedido a palavra só para fazer aquele comentário mesmo do Piperno. Mas veja, Paulo, não dá nem para comparar. O Paulo Guedes, ele é o melhor ministro de economia que nós já tivemos. O trabalho que vem sendo feito fora dos holofotes da mídia, que prefere demonizar o governo e o presidente, é enorme. Agora, o próprio ministro não esconde que existe fogo amigo. Ele não esconde, ninguém finge que todo mundo nesse governo, ainda mais que teve que trazer o Centrão junto, é liberal e quer as reformas. Ninguém finge isso. O ministro Paulo Guedes tem um senso, uma lucidez, como disse o Marco, e um senso de sacrifício, de patriotismo do que ele está representando e fazendo enorme. Ele sabe que ele está ali segurando a chave do cofre, apontando para um norte que é desejável, e ele sabe que vai ficar muito aquém daquilo que ele gostaria, óbvio, e do que precisamos. Mas daí a você virar e falar, nossa, estou morrendo de saudade do Guido Mantega, vai a diferença entre pessoas normais e pessoas que vivem um eterno delírio. Ô Constantino, quem assistiu Direto ao Ponto com Augusto Nunes entrevistando Paulo Guedes, veja esse programa com detalhes. São 5 horas e 40 minutos. Eu queria muito receber você que nos acompanha em todo o Brasil através do rádio. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News discutindo essa troca do comando da Polícia Federal promovida hoje pelo governo Jair Bolsonaro. Serrão, por favor. Quem assistiu Direto ao Ponto com Paulo Guedes, do Augusto Nunes, viu claramente que o Paulo Guedes, pela retórica que ele utilizou naquele programa, ele poderia ser muito mais bem utilizado pelo próprio governo como articulador político. Ele fez isso nos bastidores, muitas vezes ele compareceu ao Congresso, só que ali, né, ele teve interlocução com quem? Com Rodrigo Maia, quem não queria fazer nada, com Alcolumbre, que não queria também fazer coisa alguma. Então, perdemos aí 2 anos praticamente de governo, negociando com gente absolutamente inconfiável do ponto de vista político e que não tinha compromisso nenhuma com as mudanças brasileiras. Então, mas Paulo Guedes negociou, Paulo Guedes foi lá, não teve medo de ir ao Congresso e tem o Ministério 79 realizações objetivas para mostrar até agora. Ainda vem aí o pacotinho de bondade que estão anunciando aí, que diz que vem que podem representar, trazer ainda mais medidas objetivas. Então o cara tem o que mostrar na prática. Piperno. Não, então, voltando ao que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente da República, manda Ciro Nogueira vem depois, o Paulo Guedes é o office boy, o cara que vai receber lá, enfim, recebe uma demanda aqui, ele cumpre ali e tal. Nada mais que isso, nada do cara formulador. Foi o presidente da Câmara quem deixou isso muito bem claro. Agora, Paulo Guedes, nessa entrevista ao Direto ao Ponto, ele pelo menos disse algo que serviu, inclusive, para elucidar uma dúvida gerada aqui outro dia. Porque uma semana antes, uns 10 dias antes, o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao Globo, foi quem
comentou o fato de que não se sabe se o ministro Paulo Guedes continuará no próximo mandato. Aí foi feita toda uma confusão e tal, né? Porque isso é narrativa, estão aí exagerando e tal. E agora o próprio Paulo Guedes disse que caso o presidente Bolsonaro continue, vou até bater aqui, ele não sabe ainda se continuaria ou não no governo. Mas isso não é óbvio? Isso não é óbvio. Essa mesa não é madeira, hein? Não é madeira, Constantino, perfeito o que você disse. Mas aí perfeito o tá, que você disse. Constantino, a dúvida é óbvia. O problema é que isso foi colocado como uma narrativa de esquerda. Isso, essa é a estratégia da velha imprensa. Pegar a vírgula, transformar em 1 milhão de exclamações e ficar fazendo alvoroço onde não tem nada. Você que fez alvoroço. O Piperno gosta de fazer isso o tempo todo. Piperno, ele só pode dar essa resposta. É o óbvio. É a única resposta plausível. Não sei ainda se eu estarei junto. É o óbvio. A gente só precisa... Não, ele pode dizer, ele pode ser, enfim, assertivo. Não, eu quero continuar. Ele não disse, eu quero continuar. O brasileiro só precisa torcer para que não volte a comandar a economia brasileira o Guido Mantega, que ele foi o formulador das economias fracassadas, de toda a teoria fracassada do governo Dilma. E também foi o homem que foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando a empresa foi lesada pela roubalheira da Petrolândia. Isso não pode ficar esquecido. E sem falar, Serrão, que a candidatura que o Piperno defende, 2 presidiário, ainda envolve a reestatização de uma Eletrobras, envolve criar novas estatais para finalidades econômicas que ele considera que são louváveis. E o meu ponto aqui, ele vai falar que o governo criou estatal também, o governo Bolsonaro. Isso, duas. Já peguei o caminho que você está querendo seguir. Mas o ponto é... Duas. Existe sim. E aqui, esse é o ponto... Aqui não existe uma bolha ou uma cortina de fumaça. Eu critico a criação de qualquer estatal. E ela deve ser criticada sim. E a gente tem que privatizar tudo. O Estado não é capaz de gerenciar absolutamente nada, ainda mais num país como o Brasil, né, de proporção continental. Mas aí, Piperno, o ponto é, eu consigo criticar a criação da estatal. Você defende efetivamente a criação de estatal. Não, porque você defende a cartilha petista e desenvolvimentista do Ciro Gomes. Não coloque palavras na minha boca. Você fala isso para nós, para os brasileiros que estão ouvindo a gente. Qual foi o tempo todo você defende o estatal que eu defendi a criação aqui? Você defende o Ciro Gomes. Se você conseguir, Marco, eu vou te lançar um desafio aqui. Simples. Se você conseguir elencar uma estatal, qualquer estatal que eu tenha defendido a criação... Então você é um privatista. Posso falar para a audiência da Jovem Pan que você é um privatista? Não, eu sou a favor de se avaliar caso por caso. Então tá vendo? Não dá resposta na lata. Não, eu dei resposta. Se você me perguntar... Caso por caso. Vai defender Correios? Claro que sim. Se você me perguntar se eu defendo a criação de alguma estatal, como o Nefasto faz agora, que ele está criando 2... Eu não defendo a criação de mais nada. Piperno, quer dizer que você é contra, então, o governo lulista da Argentina que está criando uma estatal sobre alimentos? Mas eu critico demais. Chega de criar empresa. Chega de criar empresa agora, vamos avaliar. Porque ele é unha e carne com Lula, né? O Lula disse que se inspira nele. Mas o Bolsonaro é unha e carne com o Putin, nem por isso eu acho que ele vai invadir alguma coisa. Aliás, ele chamou, ele disse que o Putin é o homem da paz. Só um minuto. Vamos lembrar, ele falou, o Putin é o homem da paz.